Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo, tá? Hoje eu vou fazer um quadro novo aqui no canal que chama Café com Serragem, tá? Por que café com serragem? Quem trabalha com madeira, né, com marcenaria, luthieria e tudo mais, quando vai fazer aquela pausa pro cafezinho, igual eu tô fazendo aqui, né, meu cafezinho aqui no copo de massa de tomate, né? Tem aquele temperinho especial do pó da madeira que fica na oficina, tá? E aí fica desse jeito, cafezinho com gostinho de cedro. E é sempre bom, né? Sempre legal, tá? Vamos lá, vou responder comentários, né? Esse vídeo é para responder alguns comentários aqui. E vamos começar pelo primeiro comentário aqui, ó, do André, do vídeo PHX AC1, né? A guitarra semiacústica da PHX. Primeiro comentário aqui é do André. Ele comentou aqui: no minuto 4:15 você disse que alguém colocou buchas para não ceder. Não entendi se não ceder, você quer dizer que a madeira do tampo estava cedendo, quebrando com a tensão das cordas, a integridade estrutural dela foi afetada? A integridade estrutural dela não foi afetada, tá? Mas assim, alguém antes de mim, alguém colocou uma arruela no diâmetro da bucha por baixo do flange. O que acontece? O flange apoia nessa arruela e ela evita ceder o pivô da ponte, tá? Não tenho nada aqui de exemplo para mostrar. Imagina que isso aqui é o pivô da ponte, tá? Aí foi colocado uma arruela em volta dessa porca aqui, que seria o flange, né, do pivô, e aí evita que ela force para frente assim. Eu fiz um rebaixo nas buchas da frente para a ponte descer um pouquinho mais, um rebaixo só no flange da bucha, tá? E assim, dava para ver que o que estava ali danificado não era a estrutura do tampo, mas o verniz dela é meio grossão, e aí estava trincado o verniz em volta da bucha, em volta do flange da bucha, né? Então, às vezes, colocaram aquele anel ali simplesmente para cobrir a estética do que estava trincado ali, tá? E evitar que a bucha ceda, né? Mas assim, a estrutura da guitarra não estava afetada, tá? A guitarra tá bem legal. Inclusive, a laminação do tampo eu achei muito boa, a laminação do tampo dela, tá? Eu já peguei guitarra semiacústica de marcas mais simples, assim, que você vê que a laminação é feita com madeira de má qualidade. E aí ela cede mesmo. Eu já vi bucha quase deitar assim para frente por causa da tensão da corda, tá? E com corda leve, tá? Com corda de fábrica, assim, você pegar a guitarra e tá lá já cedendo a bucha assim para frente, tá? Ainda da mesma guitarra, PHX semiacústica, aqui o nome dele, Israel Fortunato. Ele comentou o seguinte: review bacana, acha que ela é boa para usar ao vivo ou precisa de algum upgrade? Eu acho que só regulagem, tá? Eu acho que só regulagem dá sim. É assim, é legal comprar e logo que comprar levar no luthier para ver até onde vai a regulagem dela, porque eu achei a angulação do braço um pouquinho é, eu achei pouca angulação no braço, então a ponte ela chega num limite ali, vamos dizer assim, né, de altura de corda. Então, só isso. Mas assim, dá para usar em show, cara. Né? Dá para usar em show. Entre ela e outras guitarras, assim, eu achei que ela tem um timbre legal, mas eu achei que a Tajima, ela regula melhor, tá? Dependendo da Tajima, aquela Blues 3000, eu achei que ela regula um pouco melhor, tá? Eu achei que eu não sei se é a angulação do braço que é pouca ou se o tampo dela, que a barriga é muito alta, alguma coisa assim. Ela tem alguma coisa assim que tem um limite ali da ponte que não dá para descer muito mais que aquilo. Por isso que eu tive que fazer aquele rebaixo no flange da bucha para deixar a ponte mais baixa possível, né? Mas assim, dá para usar ao vivo sim, tá? E o upgrade assim eu não faria não, só uma boa regulagem nela e levar no luthier para ver se tá tudo ok. Se você comprar usada, principalmente, se você comprar nova, cara, também, tá? Leva no luthier de confiança para saber se a guitarra tá boa, né? Se tá tudo ok, se não vê que não defeito de fábrica, acontece, né? O próximo vídeo aqui que eu vou ler os comentários é o da Tajima Six Mart, tá? Tajima Six Mart. Vamos lá. O Arthur Santos,
Arthur Santos, ele perguntou aqui, tem uma dessa, estou pensando em trocar os captadores dela por Alnico, acha que seria possível? Acha que poderia melhorar a captação? Cara, assim, vai melhorar, depende do timbre que você está buscando, né? Se você está buscando um som pesadão, assim, não faz muito sentido, por exemplo, você colocar um captador de Alnico na ponte. Pô, deixa o que tá mesmo, que não é um captador ruim, tá? Apesar de ser genérico, não é um captador ruim. Ou põe um captador, sei lá, um cerâmico de marca boa, né? Um Malagoli mesmo, que são uma nacional, assim, que eu acho que é um dos melhores que tem. Ou um de Marzo, põe um de Marzo logo, né? Um Super Distortion, alguma coisa assim. Mas assim, se você está procurando drive pesado e tudo mais, agora, se você está procurando um som mais limpo, assim, ela tem um som legal até de limpo, assim, né? Mas você pode pôr, enfim, se você trocar a captação, você vai mudar o timbre dela, assim, de acordo com a captação que você está escolhendo. Vai sim, pode melhorar, né, no caso. Agora, e dá para trocar também, mesmo que ela tenha todo aquele circuito elétrico ali, dá para trocar, não tem nenhum impedimento ali que faça com que você não possa trocar o captador, tá? A única coisa que é meio chatinho de trocar nela que eu percebi são os potenciômetros. O potenciômetro não pelo menos o de volume não, pelo menos o de efeito e o de tonalidade, se eu não me engano, eles não são potenciômetros comuns. Aquele normalzinho de três perninhas, sabe, com redondinho, ele é o potenciômetro de placa, é um quadradinho que vai direto na placa. Então isso acaba complicando um pouquinho, tá? Se eu não me engano, que eu abri uma dessas desses dias para ver, se eu não me engano é assim. Então teria que fazer tipo uma adaptação ou alguma coisa assim, tirar a placa, pôr em um outro lugar ali, talvez abrir uma cavidade e puxar os potenciômetros através de um cabinho blindado para o escudo, né? Seria alguma coisa assim que eu faria, se tivesse que trocar o potenciômetro dela por um melhor ou algo assim, né? Ou comprar no Mercado Livre os potenciômetros parecidos com os dela, que são potenciômetros de placa, mesmo que venha amplificador e tal, né? Que o de placa é o seguinte, de placa ele tem três perninhas soldadas na placa, né? Geralmente o potenciômetro de guitarra ele tem três anéisinhos que você solda o fio neles, né? Então é isso aí, tá? Mas dá para trocar a captação sim e dependendo da captação que você colocar pode melhorar sim, tá? O Thiago Vitor comentou: essa guitarra, se eu quiser ligar ela com pedais de efeitos, não funciona? Só funciona os efeitos que já vem nela? Se você quiser ligar com pedais de efeitos, ela funciona também. Inclusive, você pode combinar os efeitos dela com os de pedal de efeitos. Você pode pôr, por exemplo, a distorção dela com coros da pedaleira, do pedal, que seja. Ou você pode, vice-versa, usar o chorus dela e a distorção do pedal, e por aí vai, né? Ou somar as duas distorções, ela vai chiar pra caramba, mas tanto faz, né? Agora, se você quiser usar ela com som limpo também, você pode usar também. Ela tem um botãozinho push-pull que ela ativa ou desliga o efeito. Quando o push-pull está rente ao corpo da guitarra, está desligado, vamos dizer assim, né? Está apertado, né? O som dela é limpo, é sem os efeitos da guitarra, sem os efeitos da guitarra. Então você pode usar ela como uma guitarra normal em uma pedaleira, de efeitos e tudo mais, não tem problema. Se você puxar o push-pull, né, ele vai ligar os efeitos da guitarra, né, e você escolhe lá o som limpo dela, o drive, a distorção e tudo mais, tá? E é isso, tá? Aí o Sematari, ou Sematari, ele falou aqui: opa, mano, tudo certo? Consegue informar quanto tempo dura as pilhas da guitarra? Ótimo vídeo, aliás, sucesso aí pra você. Obrigado, cara. Valeu mesmo, obrigado aí. E, cara, não sei informar exatamente quanto tempo dura as pilhas dela. Não consegui verificar isso daí, mas eu acredito que pela qualidade dos efeitos, que são ótimas, qualidade muito boa dos efeitos, eu acredito que não dure muito, tá? Porque os efeitos têm uma qualidade bem bacana. E ainda mais se você usar vários. Se você usar, por exemplo, uma distorção, né, que ela suja bastante, né? Ela suja não, ela tem bastante ganho, né? E um delay, por exemplo, que eu acho que é algo que consome bastante a bateria,
até pedais de delay, geralmente tem um consumo alto, né? Ele vai consumir bem rápido a bateria e, assim, eu acho que não vai durar muito não, tá? Eu acho que não vai durar muito não, mas é um achômetro aqui, tá? Eu não sei exatamente quanto tempo dura, tá? Eu acredito que vai variar de acordo com o número de efeitos que você está usando simultaneamente dela, tá? E é isso aí, tá? Aí o Felipe Lima comentou também aqui, perguntou, pode tocar nela sem as pilhas? Pode. Se o botãozinho dela tiver abaixado, né? Não tiver puxado, o som dela é sem passar pelo circuito de efeitos dela, né? Ela passa o som bypass, né? Passa direto o som dos captadores pelo potenciômetro de volume e a tonalidade, eu acho que também funciona normal, e a chave seletora. Então você pode tocar nela como se fosse uma guitarra comum, tá? E aí se você puxar o botãozinho e tiver sem as pilhas, claramente não vai funcionar os efeitos dela, né? E esse aí foi a resposta do vídeo da Tajima Six Smart, tá? Então o próximo vídeo que teve perguntas ou dúvidas foi o da guitarra mais barata do Mercado Livre, que eu gravei faz uns dias aí, faz 2 dias, sei lá. E o cara perguntou aqui, ó, é o Léo Hipólito, né? Cara, já vi gente que comprou essa guitarra e era madeira mesmo, inclusive dizendo que a escala do braço era esse tal de laurel. Acho que é assim que escreve. Ao meu ver, essa white label é loteria. Pode ser pegar uma com madeira um pouco melhor, ou no caso, uma que seja de compensado com Techwood. Para mim, o corpo ser compensado não me incomoda tanto. Quem cresceu nos anos 80 e 90, usando Golden, sabe que isso não incomoda mais. Para mim, o que pega é esse Techwood. Já vi gente tentando trocar os trastes e a escala acaba se desfazendo para retirar os trastes antigos. Queria muito arriscar numa dessa, aí, mas estou em dúvida de verdade. Seguinte, toda madeira, quando você vai tirar o traste, ela pode lascar um pouco, tá? Então, o que a gente faz para evitar que ela lasque? A gente esquenta o traste com o ferro de solda, a gente coloca o ferro de solda quente lá em cima do traste, ou a gente passa um pouquinho de pasta fluxo de solda, ou a gente passa um pouquinho de estanho mesmo no traste, se ele não for de inox, claro, né? E vai puxando com um alicatinho, aquele alicatinho turquesa, e aí a gente vai puxando os trastes aos pouquinhos, com cuidado para não lascar a escala, tá? Tem madeiras que são mais densas, tipo ébano, que tem que tomar muito cuidado na hora de tirar o traste, porque ele pode lascar mesmo, tá? Então tem que esquentar, puxa com cuidado o traste e tudo mais, tá? Mas é que assim, todos esses anos que eu trabalho com luthieria, nunca me apareceu uma guitarra dessa para trocar traste, infelizmente, tá? Só madeira mesmo, né? Tipo, essas não madeiras ainda não apareceu nenhuma guitarra com essas não madeiras para trocar traste, tá? E é isso aí. Mas pode ser que lasque sim, pelo fato de ser uma coisa mais densa do que a madeira, é muito provável que ela lasque sim, tá? Vamos lá, a próxima pergunta aqui é do Moisés Júnior, tá? Ele falou aqui, ó, peço perdão pela pergunta intrusiva, mas quando você pega um instrumento mais barato para regular, como estipular o valor? Porque às vezes vai ficar no valor do próprio instrumento. Cara, às vezes fica mais caro do que um instrumento, tá? Certos serviços acabam ficando mais caro do que um instrumento. Por exemplo, às vezes o cara traz um violão de R$ 150, de R$ 200, que seja, e o headstock quebrou. Vai ficar mais caro, tá? Provavelmente vai ficar mais caro que isso, né? A questão é a seguinte, às vezes compensa comprar um instrumento novo mesmo, tá? A não ser que seja um instrumento que o cara tenha um valor de consideração ali, ele ganhou de alguém e tudo mais, ele vai pagar, porque vale a pena mexer no instrumento, tá? Agora, se não vale a pena para o cliente mexer no instrumento, não vale, joga fora mesmo e compra outro, sei lá, ou deixa guardado, dá para alguém, sei lá, que queira arrumar. Agora, sim, como eu estipulo o valor é o seguinte, cara, eu uso, geralmente, eu geralmente calculo mais ou menos o tempo de horas que eu vou trabalhar. Alguns serviços são meio que tabelados, por exemplo, troca de traste eu tenho um valor meio que fixo, por exemplo. Aí troca de traste de escala clara é um valor, de escala escura é outra, né, de jacarandá, de ébano é outra, escala com verniz é outro valor, que mais?
E por aí vai, né? Tipo, regulagem de guitarra com ponte fixa é um, e trêmulo, e com Floyd é outro, né? E por aí vai, é assim que eu estipulo o valor. Assim, eu trabalho nessa área há bastante tempo, então eu conheço outras pessoas da mesma área que eu, que trabalham mais ou menos da mesma forma que eu, tá? E eu conheço, eu tenho contato com essas pessoas, uma boa convivência com elas, muitos outros profissionais dessa área são meus amigos, inclusive, e a gente se comunica mais ou menos de quanto que cada um está cobrando para ter uma média de valor, para um não estar cobrando muito barato, né? E acaba até tomando prejuízo, né? E dando prejuízo nos outros, né? Por exemplo, se tem, eu estou aqui no ABC, né? Aí tem luthiers do ABC ali que eu conheço que todo mundo cobra R$ 250 para fazer alguma coisa na guitarra, por exemplo. Aí um tá cobrando 150. O que vai acontecer? Esse cara que tá cobrando 150, ele vai se sobrecarregar de serviço, porque ele não vai dar conta, tá? Ele vai encher de serviço lá e não vai dar conta. É normal. Tem muito músico aqui no ABC e tem bastante luthier também, mas assim, né? E é o que acontece, esse cara que está cobrando mais baratinho, ele vai se prejudicar e vai prejudicar os outros, porque ele vai encher de serviço na oficina dele, não vai dar conta, e os outros vão ficar sem esse serviço, sendo que ele poderia muito bem estar cobrando a mesma média de valor, talvez um pouquinho mais caro, talvez um pouquinho mais barato, mas não tanto, né? A gente... Todo mundo aqui meio que se conhece, todo mundo sabe mais ou menos quanto que todo mundo cobra, ou a maioria, né? E fica meio assim, fica fácil de saber mais ou menos uma média de valor. Claro que às vezes um cara que ele tem uma facilidade maior para fazer um serviço, né, ele pode cobrar mais barato, né, porque ele consegue fazer um serviço de forma mais prática. Vou tentar buscar aqui algum exemplo. Por exemplo, um cara que não tem uma prensa de trastes, né? Eu tenho prensa de traste, tem um monte de coisa. O cara que só troca o traste com um martelinho, por exemplo, né? Talvez ele tenha que cobrar mais caro, porque o serviço dele vai ser muito mais trabalhoso do que um cara que usa uma prensa de traste lá automática, né? E por aí vai. De repente o cara que faz o cara que faz um braço de guitarra, por exemplo, de forma manual, né? Ele não tem ferramentas elétricas. Eu só estou usando de exemplo, tá? Não sei nem... isso existe, né? Mas eu estou usando de exemplo mesmo. O cara que não usa ferramentas elétricas, teoricamente ele vai cobrar talvez um pouco mais caro, porque o serviço dele vai ser muito mais trabalhoso do que um cara que tem uma máquina toda automatizada, por exemplo, igual eu comprei a CNC agora. Eu comprei justamente para poder baratear alguns serviços, né? Uma CNC que vamos dizer que estaria um nível acima ainda de uma ferramenta elétrica normal, de uma tupia, né? E tudo mais. Então, é mais ou menos isso. Eu uso essa base de cálculo aí, é mais ou menos saber o que todo mundo cobra, né? Da mesma área, mais ou menos, que se conhece, que se respeita e tudo mais. E também ter uma média de valor de quanto tempo eu vou gastar para fazer aquilo, né? E é isso aí. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Moisés Júnior. Valeu. Aí também teve aqui no mesmo vídeo o Alan. Ele não foi uma pergunta, foi um comentário. Eu vou responder porque eu achei até engraçado, achei legal. Ele falou, lá, copiou o vídeo daquele luthier de Black Power. Ele tá falando do Matheus Luthier, cara. Matheus Luthier, ele tem um canal, acho que até que grande no YouTube, de luthieria. E aí, cara, eu acompanho o Matheus Luthier, eu sou fã do Matheus Luthier. Eu já conheci ele há muitos anos atrás. E ele é muito legal, cara. Ele é da hora. Ele é muito gente boa. E, cara, eu já vi trampos feitos por ele, tá? E eu posso falar, o cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Tem cliente, por exemplo, que morava mais ou menos na região onde é a oficina dele. E aí o cara se mudou, saiu de lá, veio para mais perto de cá, né? E aí o cara deixou de levar lá porque fica fora de mão. O cara traz aqui agora. Cara, coisa que eu já vi assim que eu falei, bem da hora, bem feito mesmo, tá? O trabalho dele é muito bem feito. O cara trouxe um instrumento, eu vi assim, eu falei, mas esse violão você leva no luthier periodicamente, tal, não sei o quê. O cara, não, leva, quem mexia era o fulano de tal, quem mexia era o Matheus Luthier. Aí eu olhei assim, eu falei, caraca, velho, trabalho bem feito mesmo. Se eu não me engano, eu vi uma troca de traço de inox dele, que tava muito da hora, cara, tava boa mesmo, tá? O cara trabalha bem,
Eu sempre faço isso, tá? Eu não tenho problema com recomendação também, tá? Apesar de eu trabalho nessa área, mas eu tô sempre recomendando, às vezes, outros luthier, porque eu evito ficar sobrecarregado de serviço. Às vezes acontece, às vezes eu fico sobrecarregado, mas eu evito ficar sobrecarregado. Então eu tô sempre, às vezes, indicando outros luthier. Então eu indico vários aqui do ABC, eu indico o Matheus também, apesar que eu acho que ele não tá no ABC, né? Mas eu sempre indico o pessoal ver até o canal dele, que é legal e tudo mais, né? Que eu acompanho. E é isso aí, Matheus Luthier é famoso, cara, é legal pra caramba, eu gosto dele, tá? E obrigado aí pelo comentário também, comenta mais aí, cara, sempre que puder, beleza? Valeu! Aí o próximo aqui que eu vou ler é do A Verdade sobre o Techwood, tá? É o próximo comentário que eu vou ler. E o próximo comentário aqui é do Thiago. Thiago comentou o seguinte: a maior parte de quem reclama de Techwood, Technical Wood na internet nunca vi o material com os próprios olhos. Eu tenho guitarras com Techwood, Rosewood, Maple. O material não deve nada para as de madeira. A única curiosidade que não descobri até hoje é se dá para mudar o raio de escala de Techwood. Eu gosto do raio de 12 na minha e não tenho a mínima intenção de mudar, mas tenho curiosidade em saber se alguém já fez isso. Eu nunca fiz isso, nunca mudei o raio de escala de Techwood. De madeira, já, bastante inclusive, mas de Techwood não. Eu acredito que dê para mudar sim, tá? Tenho quase certeza que dá para mudar o raio. Na verdade, dá para mudar o raio sim, né? A única dúvida também que eu tenho é o seguinte: pelo que eu percebi, esse Techwood, Technical Wood, ele tem um certo tingimento, né? Para deixar numa coloração mais próxima do escura, né? Uma coloração mais escura. Se esse tingimento ele for mais superficial, o que pode acontecer? Quando você fizer um raio mais arredondado, né? Então, se você tem de 12 ali, você vai fazer um de 9,5, né? Um de 7,25. O que vai acontecer? Talvez ele possa desgastar muito, ele vai desgastar a lateral, né? E talvez aconteça dele ficar mais claro nas bordas, né? Não sei. A minha dúvida é essa. A minha dúvida é se ela vai desgastar o tingimento do Techwood, né? Se for um tingimento superficial, provavelmente vai sim. Então vai ficar mais claro nas bordas e no meio vai ficar na cor que é de fábrica mesmo, que vem de fábrica, né? Quando fizer esse raio novo. Mas dá sim, dá para fazer raio, dá para raiar novamente o Techwood sim. Aí o próximo comentário aqui foi do José Ricardo da Rocha Catiari. Espero ter pronunciado o sobrenome de maneira correta. Catiari, é isso? Ele falou o seguinte: já apresentou mais algumas informações relevantes sobre Technical Wood, fiquei com algumas reflexões aqui. Se a Technical Wood é cortada no sentido que você falou, ela poderia ser considerada semelhante em resistência ao corte radial? E sim, eu acredito que ela deve ser até mais resistente que um corte radial de madeira. Por quê? O corte radial na madeira nada mais é do que você cortar a madeira. Vamos supor que isso aqui é uma prancha de madeira, né? Não é, mas vamos supor uma prancha de madeira. A direção dos veios todas assim, ó. Você vai olhar na parte superior da madeira assim, você vai ver vários risquinhos. Isso é o corte radial. Você vai olhar aqui na parte de baixo aqui da madeira, né? De lado assim, só que de baixo você vai ver vários risquinhos assim. Esse é o corte radial, tá? Eu acredito que no caso do Techwood é mais resistente ainda, por quê? Mesmo a madeira sendo corte radial, você corre o risco ainda dela torcer para um lado, para o outro, empenar um pouquinho. Pode ser que ela aconteça isso, mesmo sendo radial. Acontece menos do que um corte tangencial? Sim, mas ainda corre o risco, tá? E aí, no caso dessa Techwood, Technical Wood, eu acho que ele vai ficar mais resistente sim pelo fato dos veios serem, pelo fato das lâminas serem todas na lateral assim. É o exemplo daquele braço da Martin que eu coloquei no mesmo vídeo inclusive, que ele é feito todo dessa forma assim, de várias madeirinhas coladas, várias lâminas de madeira colada. Ele é feito justamente para isso, para evitar empenamento e torção, né? Resistência, né? No caso, uma super resistência da madeira, né? E, então eu acho que sim, dá para comparar com corte radial, ainda mais resistente que um corte radial. Aí ele falou que também, outra coisa, pelo que eu tenha visto, temos violões de ótima qualidade com tampos de compensado.
Sim, sim e não. Assim, no caso da luthieria, a gente evita dizer que são tampos de compensado, e sim de laminado, né? Mas não deixa de ser um tipo de compensado. A gente pode chamar de um compensado de alta classe, sei lá, algo assim. Por quê? O compensado que a gente conhece geralmente é feito com madeiras que crescem rápido, né? De fácil reflorestamento. Então, é o compensado de virola, que a gente conhece, são madeiras que vão crescer rapidinho, né? Ele vai ter lá sei lá, uma camada de pinos, talvez, no meio, que é uma madeira que cresce rápido, né? Uma árvore que cresce rápido, você pode reflorestar ela rápido. Então, o que vai acontecer? O compensado ele é feito para ser uma coisa mais barata, porém muito resistente, né? É aí que tá. A laminação, no caso, né, do tampo, apesar de ser muito parecido com o processo de construção do compensado, né? Ele é mais fino, né? E ele é feito com madeiras, geralmente madeiras mais caras, madeiras com mais qualidade estética, né? Por exemplo, um fundo de violão que é feito de jacarandá, aí tem uma outra madeira lá e jacarandá de novo, né? Então ele acaba sendo uma coisa uma classe mais alta desse tipo de compensado. Então dá para dizer que sim e não, é compensado e não é, sabe? É um tipo de compensado mais classudo, assim, sabe? Alguma coisa do tipo, né? Mas a gente chama de laminado. Quando é desse tipo, a gente chama de laminado. É igual o tampo da Gibson, né? O tampo da Gibson 335, ele é igual, o processo de fabricação dele é praticamente igual a de um compensado. Inclusive, o tanto de lâminas, né, que são 3 lâminas, a espessura das lâminas é parecida com a estrutura do compensado, mas a gente chama de laminado, né? A gente chama de laminado. Mesmo que seja quase igual ao processo de construção do compensado, né? As lâminas, uma de frente, outra de lado, outra de frente de novo, então é bem parecido, mas a gente chama de laminado, acho que talvez seja uma questão, né, sei lá, só para ficar bonito também, né? Ainda no mesmo comentário aqui, vamos lá. Aí ele falou, eu toquei numa banda por anos, com outro guitarrista que tinha, e tem até hoje uma Kramer Striker, série de entrada, de compensado, e a guitarra tem um som maravilhoso, mas deu problema nos pivôs da ponte, um deles inclinou. Logo não tem tanta resistência mecânica, mas o som é muito, muito bom mesmo. Talvez a região onde tenha sido feito furo do pivô, aquela região talvez não tenha muita resistência mecânica, né? Por algum motivo, às vezes tem um nó ali em alguma das lâminas do compensado ou algo assim, e aí acabou cedendo mesmo. Às vezes na fábrica foi feito um buraco um pouquinho mais largo do que deveria, e aí ela pode ter cedido também, isso influencia. Geralmente quando a gente vai fazer furação de pivô, a gente tem que fazer uma espessura certinha lá. Se você fizer muito apertado para o pivô entrar, ele pode trincar a madeira onde ele estiver, né? E se você fizer muito largo, você vai pôr ele lá e ele vai ceder, ele vai começar a amassar. Então ele tem que ficar de um jeito que ele fique fixo ali, bem certinho, bem retinho, para evitar ceder a madeira quando vai instalar pivô, tá? E pode ser isso, pode ser às vezes um azar também, porque eu já vi várias dessas Kramer Striker que nunca deu problema do tipo, tá? E outras guitarras também de compensado com pivô na ponte que nunca deu problema desse tipo. Mas pode ser azar do cara, né? Às vezes deu um azar aí, acontece. Aí aqui para finalizar, o mesmo comentário ainda, ele falou o seguinte, creio que a Tajima é uma marca que eu considero muito boa, tenho 3 Memphis, que acho ótimas, uma Woodstock 530, que acho excelente, e um baixo modelo Precision também muito bom. Bem, se a Tajima usa já há mais de 5 anos o Techwood, acredito que não deve ser tão ruim. Temos guitarras Signators, Eduardo Danui e Juninho Afran feitas com escala de Techwood. Ainda pretendo comprar uma guitarra com Techwood, pois... Arrumar aqui, peraí. Pois acho que nada constitui uma experiência de tocar com o instrumento até ter uma análise completa. Ou seja, quero ter minha própria experiência. Aí ele falou aqui no final, desculpa o textão, mas adoro guitarras, sou guitarrista desde 84
e sempre estou refletindo sobre a evolução tecnológica. Grande abraço, parabéns pelo seu sucesso. Precisamos de muitos canais para esclarecer esses assuntos. Cara, eu que agradeço pelo seu comentário aí, tá? Abraço também, da hora. E obrigado a todos que comentaram, né? Todo mundo está comentando, muito legal. Todo mundo está fazendo perguntas e tentando tirar dúvidas também. O que eu puder responder, o que eu, né, tiver tempo também de responder, eu respondo. E obrigado. E, cara, tem isso. Se a Tajima, que é uma marca boa, ela usa, então, legal. Mas assim, o Techwood, como eu falei, e o Technical Wood, eles, pelo que deu para perceber, é algo feito para substituir a madeira de uma forma mais barata, tá? Então essa linha do Edu aí e do Juninho Afran deve ser a linha Special deles, tá? Que é aquela linha feita na China, que é uma linha Signature, porém mais econômica, tá? Eu acho. Posso estar falando groselha aqui, mas eu acredito que seja assim. Eu acredito que as linhas nacionais do Ardanui e do Juninho Afran deve ser feito de madeira mesmo. Não sei que madeira, provavelmente pau-ferro. Se for escala escura, provavelmente eles usam pau-ferro, porque eu acho que não está podendo usar jacarandá. E é isso, tá? É, tem sempre que levar em consideração que o Techwood, o Technical Wood é feito para ser mais barato, sim. A questão é, isso é uma coisa ruim? Eu acho que não. Eu acho que, como eu falei, tem que ter... eu acharia ruim se, por exemplo, uma guitarra, por exemplo, a Fender, que custa... A Fender americana, que custa aqui pra gente, sei lá, 15 mil reais, começasse a usar Techwood e continuasse custando 15 mil reais. Aí eu acharia algo ruim. Mas assim, se for guitarras de entrada, guitarras mais em conta, mais barata, com o Techwood e Technical Wood, eu acho legal, tá? Assim, linha Signature, eu não sei se deveria usar esse tipo de madeira, porque leva o nome do artista lá, né? Talvez seja uma coisa para rever, né? Agora, não, como eu falei, não que eu ache ruim, mas para guitarras mais em conta é legal, tá? Para baratear o preço, eu não sei quanto tá essa do Ardanu e essa do Juninho Afran, mas se for muito cara e estiver usando Techwood, aí tem alguma coisa errada. Aí tem alguma coisa errada, tá? E para finalizar, é isso aí, cara. Acho que foi isso até agora que teve de comentário, é isso daí. Eu vou fazer mais vídeos futuramente e aí, à medida que tiver mais perguntas, mais comentário, eu vou respondendo, tá? E agradeço a todos vocês que comentaram e que estão seguindo também. Inclusive, se você não segue ainda, segue aí o canal, dá o like no vídeo e compartilha o vídeo também com quem gosta desse tipo de conteúdo. E vamos tentar crescer junto aí nessa, tá bom? Gente, valeu mais uma vez. Obrigado aí e espero ter esclarecido aí muitas dúvidas, tá? E agradeço mais uma vez o comentário de vocês aí, o like e a inscrição, tá? Valeu, obrigado e vamos que vamos.